importante uma transição fazer que é isso que vai fazer de um mês sobre estética. O que é que eu devo fazer? Eu vou fazer dados pequenos, vou procurar mostrar que tipo de questões da estética, enquanto disciplina filosófica, supõe, levanta a propósito do objeto científico da prática artística. Se quisermos procurarei mostrar como mas vai ser difícil explicar como esta disciplina é importante para a filosofia e para a disciplina no cerne da especulação filosófica como ontologia, por exemplo. Mas isso é difícil. Eu decidi fazer o seguinte. Decidi partir de uma situação histórica, prática, que nós conhecemos, que é nossa, recuar no tempo e perguntar-nos como é que se chegou aqui, esta situação a que nós chamamos arte contemporânea. Portanto, as minhas questões vão ser sobre evolução da arte moderna, o sentido dessa evolução e com a análise de obras aqui e ali. Nós estamos numa situação que já dura há muito tempo, que já dura desde os anos, talvez, o fim dos anos 80, anos 90 em todo caso, que é uma situação em que com o fim das vanguardas, daquilo que se chamou as vanguardas, com o fim das teorias legitimadoras de uma certa prática artística, entramos numa espécie de ecletismo em que se pode fazer não importa o quê. Há filósofos, comentadores, críticos de arte, pensadores que fizeram a teoria mesmo do não importa o quê. Não me interessa, vejamos bem, não me interessa fazer um curso sobre arte contemporânea. Não se trata disso. Pelo contrário, como eu disse, é pensando na arte contemporânea, sim, que eu vou mais para trás e vou procurar destacar linhas de movimento
que depois, espero, ao vermos como elas se desenvolvem, facilmente poderemos, então, saber, pelo menos parcialmente, porque é que hoje se faz o que se faz, porque é que há um certo tipo de prática que se espalha pelo mundo, etc. Eu vou, portanto, começar por vos falar de duas correntes principais. Duas correntes principais que inauguram o grande movimento, se for entre aspas, movimento artístico, porque entre aspas, porque ele é múltiplo, diverso, não é contínuo, ele opõe-se mesmo a outros movimentos do século XX, mas tem por isso eu ousei empregar movimento, tem em comum uma mesma recusa, do referente imerso. Duas grandes correntes se desenham no século XX. E dentro dessas correntes é preciso ter isto bem em mente, porque não quero fazer amálgamas e não quero confundir o surrealismo nem mesmo com o dadaísmo ou com o expressionismo abstrato. Tenhamos bem em mente que há uma diversidade muito grande dos movimentos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, mas que desses movimentos múltiplos que começaram no princípio do século XIX, quer dizer, a linha principal, tem como eu disse, tem um ponto comum, pelo menos, e o ponto comum é a recusa do mimetismo. Quer dizer, nós entramos no século XIX, entramos por várias razões difíceis de detectar precisamente, por causa da fotografia, com certeza também, é um dos fatores. Entramos numa. Pode chamar a porta, por favor. Entramos numa espécie de programa artístico da modernidade, que nós vamos definir aqui de duas maneiras, com duas características. O que é o programa artístico da modernidade? Certamente aquilo que também em filosofia, com Nietzsche, com outros seguidores de Nietzsche, se chamou a inversão do platonismo. A inversão do platonismo na arte
Vamos com o Eu volto por sugestão. Bom, não. Bem, então, a questão do platonismo significa, como em filosofia, uma recusa de criar artisticamente segundo um modelo que pode ser uma ideia estética. Quer dizer, em questão do platonismo é a primazia dada à matéria sensível, contrariamente a Platão, para quem o sensível era uma cópia desvalorizada de uma ideia. Ora, esta importância que toma o sensível no modernismo, nós vamos vê-la aparecer em vários movimentos. Por um lado, o segundo aspecto com que nós podemos definir assim, de maneira larga a modernidade na arte é a sua, não só a sua articulação com uma utopia política e mais política, uma utopia filosófica, que é a utopia que consiste em mudar o homem, começar a partir do zero, através e agora isto muda segundo os discursos políticos e ideológicos, segundo mudar o homem segundo as mudanças políticas, sociais, científicas que se anunciam no princípio, sobretudo no fim do princípio do século XIX, princípio do século. Hoje, nós sabemos que hoje, mas desde há muito tempo, durante praticamente o século XX, o século XX da arte moderna, dos modernismos, várias correntes modernistas, das vanguardas, nós sabemos que uma das condições para partir do zero era deixar de representar um referente natural. É aqui que se dá a ruptura
com a arte dita figurativa, cuja tradição foi centenária e milenária. Bom, dois momentos marcam, não vou fazer história da arte, vou analisar os momentos em que vão seguir do destino das práticas artísticas do século modernidade do século XX e depois do que nós fazemos hoje. Dois momentos são inaugurais, marcantes nesse programa do modernismo. O primeiro, mas isto não tem nada cronológico, foi mais ou menos ao mesmo tempo, por volta de 1927, ou antes, 14, o primeiro é o movimento dito da abstração, do abstracionismo. A partir do abstracionismo, um campo extraordinário à arte pictural, sobretudo, mas também à arte, outros tipos de arte, como a escultura, de certa maneira, com grandes salvas, de certa maneira, a música, e depois vamos ver, mesmo nas tentativas literárias. Bom, este é o primeiro momento, o momento da abstração. O momento da abstração é marcado por, digamos, uns certos nomes que são os nomes pioneiros, que são os que encontraram a linguagem abstrata. A linguagem passa, sobretudo na arte cultural, mais uma vez, e essa linguagem já nada tem a dever ao referente, não há que copiar a natureza. É uma arte autorreferenciada, por isso ela é dita abstrata, e que conseguiu criar linguagens artísticas a partir dessa referenciação, quer dizer, a partir unicamente dos elementos picturais, a saber, ponto, linha, volume, cor, espaço, etc. Sem que a combinação desses elementos se remeta para um objeto natural. Ora, uma linguagem, como nós vamos ver mais tarde, não hoje, uma linguagem pictural, uma linguagem artística, pictural ou não, nesse caso é pictural, o expressionismo, antes de mais,
que se instaurou na cultura. Uma linguagem é uma noção difícil, é uma noção, ela própria, dificilmente definível, mas ela é praticamente para o artista algo dificilmente atingível. Aparentemente todos os artistas têm uma linguagem, mas não é verdade. Nós sabemos que há muito poucas linguagens que sejam absolutamente originais, novas, e que não sejam dialetos, por assim dizer. Nós podemos dizer, certamente, olhando para a nossa própria produção, no século XX, a nossa produção em Portugal, que nós temos muito bons produtores, certamente é um domínio artístico, com certeza, em que nós temos métier, sabemos fazer. Mas se nós procurarmos quem tenha atingido uma linguagem, e depois eu não gosto da palavra, mas é sempre assim que se diz, uma linguagem universal. O que é que esse universal quer dizer? Esse universal quer dizer que essa linguagem abriu caminhos, serviu para outros, foi entendível, foi legível para além do círculo local ou regional. E nós então temos muito poucas linguagens. Nós temos que ter a certeza que Vieira da Silva inventou uma linguagem nova. E podemos ter a certeza que Paulo Freire tem uma linguagem nova. E podemos ter a certeza que muitos dos nossos pintores têm linguagens ou aproximações da linguagem, mas não têm aquela linguagem que é inaugural e que abre uma série de campos de exploração para precisamente uma outra visão, um outro olhar. Por isso, para dizer unicamente, nós procuraremos definir o que é uma linguagem, mas para dizerem que não é fácil, contrariamente ao que se julga, não é fácil atingir a sua própria linguagem. Uma linguagem que tenha uma singularidade tal que já nenhum elemento de imitação de uma outra linguagem lhe pertence. Pois há características próprias de uma linguagem. Há linguagens, estas linguagens independentes têm, e singulares, têm características próprias que as outras não têm. Os dialectos não têm, por assim dizer. Ora, não há dúvida que os pioneiros da arte abstrata têm chegado, cada um deles, a uma linguagem própria. E a uma linguagem abstrata. Quer dizer, em que os elementos dessa linguagem são absolutamente originais. Os nomes são conhecidos. Os fundadores, os nomes inaugurais do abstracionismo são, como toda a gente sabe, Kandinsky, Malevich, eu vou caneta, Kandinsky,
Mondrian. Mondrian, Delaunay. Depois nós temos outros abstratos e temos muitos outros e temos pintores que têm múltiplas linguagens, por exemplo, como alguém tem Paul Klee, conhece com certeza, mas não é inaugural. Quando Paul Klee começou a pintar, já houve expressionismo. Ora, eu gostaria de dizer que o expressionismo tem uma história. E a história começa, talvez, é difícil delimitar exatamente a época, mas começa, talvez, só para atribuir uma fronteira, quando há ramificações que atravessam com o impressionismo e depois com o impressionismo passando por todas as tentativas de se afastar na representação da tela, se afastar da cópia do elemento mimético. Então aí nós temos não só correntes, mas temos pintores únicos. Não é? Não temos só o pointillisme de Seurat, por exemplo. Temos Manet. Temos, por exemplo, os Fauves. O que é que faziam os Fauves? Matisse, Flamengo, etc. Pintavam a natureza, isto só para lembrar, pintavam a natureza com cores não naturais. Por exemplo, uma árvore cujo tronco é encarnado. Eis aí um gesto que afasta do mimetismo, da cópia do refém. Mas no Cézanne também, a planeidade de Cézanne, a maneira como ele reduz a tridimensionalidade a uma planeidade que anuncia já, eu vou dizer banalidades, desculpem, não podem parar. Anuncia já o cubismo fundamental. Se bem que Cézanne seja muito mais complexo. O que é que isso significa? Significa, é só para indicar, significa outro gesto de afastamento, que já não é cópia numa referência natural. O impressionismo é evidente, como todos sabem. Nós vamos ver aqui como, curiosamente, cada um desses pioneiros da arte abstrata refez o caminho deste afastamento, passando por fases, umas depois das outras. Quer dizer, um Malevich, antes de chegar ao suprematismo,
que é a linguagem abstrata, a primeira linguagem abstrata. Ele foi impressionista, foi futurista, foi cubista, foi analogista, que é uma corrente russa própria, Malevich, e eu mostrarei aqui imagens. Bom, então, só para terem no horizonte o que nós suprematismo, estão a ver aqui imagens do suprematismo. A primeira figura do suprematismo é cronologicamente esta, mas a primeira figura emblemática é o quadrado negro ou quadrângulo negro sobre branco. Como estão a ver, isto é a primeira imagem abstrata da história da arte. Como é que chegou? É isso que nos interessa, que nós vamos procurar analisar. Antes de precisamente procurar analisar uma dessas linhas, são linhas de destruição da representação mimética e ao mesmo tempo de criação de uma linguagem de um tipo completamente diferente. Eu indico o outro meio diferente do século XX, sobretudo no século XX, depois da guerra, a partir dos Estados Unidos, mas depois alastrou pela Europa e alastrou pelo planeta inteiro. É o ato inaugural nenhuma palavra mal aqui. Não é da criação, não é da produção, não é da elaboração, não é da fundação. Ele inventou uma palavra para isso, é da inscrição do régimen. Enfim, é o surgimento do régimen pelo Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. O régimen, como a palavra indica, já feito, pronto, feito, é um objeto manufaturado, é um objeto que é fabricado por máquinas, que sofre uma série de manipulações, entre as quais a última das manipulações é o facto de ser exposto num espaço de exposição e que produziu um abalo de tal maneira importante no mundo da arte, um abalo sísmico, profundíssimo no mundo da arte como no mundo da filosofia da arte. Quer dizer que nós ainda estamos hoje sob o efeito desse abalo
tanto na prática artística como na conceptualização que nós podemos fazer do acontecimento claramente. Agora, o que eu estou a dizer é o CCB. Vocês vão ao CCB e veem um Zeca Cavazos, um enorme, imenso, que é a reprodução em grande, mas com garrafas, porque o Zeca Cavazos de Duchamp, não sei se tem aqui o Zeca Cavazos, para mostrar aqui já. O Zeca Cavazos de Duchamp era comprado-se numa drogaria, e era um objeto assim, onde se secavam as garrafas. Ao passo que a Joana, aquele objeto, aquele Zeca Cavazos que está no CCB, que é enorme, e também no Porto, não é? Com garrafas verdes, é uma imitação do Zeca Cavazos de Duchamp. Não, aqui não está, mas eu trago algo do Duchamp também. É só para verem o Zeca Cavazos. Já vão dizer. Aqui está. É um objeto utilitário, serve de Cavazos. Então, por isso, simplesmente, ele compra-se num grande, num supermercado da época, qualquer da vida, para verem que realmente não acabou ainda a discussão, o movimento de ideias e a prática que o ato de Duchamp inaugurou, é que nós vemos ainda, por exemplo, no CCB, vemos um artista português, mas não é só um artista português, vemos uma artista portuguesa glosar Duchamp. Mas não é só uma artista portuguesa que glosa Duchamp. E muitos artistas, vocês pegam em álbuns sobre arte de hoje, etc., e veem glosadas, não sei gravadas, mas uma série de meios. Ora, isto estão a ver, já não fizemos um salto muito grande, mas estão a ver como isto tem importância, mesmo para a prática, ou na prática artística de hoje. Mas tem uma importância, eu repito, no plano das ideias sobre arte, no plano propriamente estético. O que é que podemos dizer? Podemos dizer, vamos começar por quem? É interessante. Nós vamos fazer uma análise paralela. Talvez seja melhor, por uma questão de entrada no assunto, talvez seja melhor começarmos por Duchamp. Porquê? É porque, com Malevich e com Leão, com os abstratos, nós vamos entrar em questões difíceis, com uma questão que há bocado levantámos, de saber o que é uma linguagem. Questão difícil porque, evidentemente, é uma metáfora. Não há uma linguagem artística. A arte não é uma linguagem. Então, e há razões para dizer que a arte não é uma linguagem. Os signos que compõem a linguagem falada não se ordenam nem comportam os planos de organização, que são planos sintáticos,
que compõem que os signos, se é que há signos, se é que há signos recortáveis da mesma maneira numa obra de arte. Lembra-se? Como nós sabemos. Portanto, é uma metáfora, e o que é extraordinário isto com problemas é que é uma metáfora quase necessária. Da mesma maneira que nós dizemos, bom, uma linguagem artística não é uma linguagem, porque nós vamos ver, não há dupla articulação, não há, os signos não são discretos, etc. Uma série de razões fazem que nós não possamos, estritamente e de maneira rigorosa, afirmar que é uma linguagem, que há uma linguagem artística, ou pictural, ou musical, mesmo na poesia. E ao mesmo tempo nós somos forçados, quase, levados naturalmente, a empregar a expressão linguagem. Isto por problemas, nós podemos pô-los através de análise desse ato inaugural, que é o de Marequis. Podíamos analisar o de Mondrian, mas mais do que é mais importante, que os problemas se põem então idênticos. Vamos começar, que é talvez aparentemente mais fácil, mas vamos ver que é tão complexo como o resto. Vamos analisar o rendimento de Duchamp. O rendimento de Duchamp. Em primeiro lugar, é preciso saber que Duchamp era um pintor que precisamente procurava uma linguagem abstrata. E isto explicitamente nas notas que ele deixou a propósito de várias obras, sobretudo de uma grande obra celebérrima que se chama O Grande Vidro, Le Grand Verre. Ele deixou uma caixa de notas sobre o Grand Verre, que está neste livro que vos aconselho vivamente. Ele está na coleção de Bosch, atualmente, baratíssimo. Na Flammarion, chama-se Duchamp du Cygne, mas Duchamp é a palavra, é o nome dele, e depois ele faz aqui um jogo de palavras, uma aliteração, e o título é Duchamp du Signo, quando a expressão, jogando com a expressão francesa, o canto do cisne, le chant du cygne, mas cisne escreve em francês C-Y-G-N-E. Isto, Duchamp du cygne, não significa nada. Isto é típico de Duchamp. Duchamp du cygne significa, à rigueur, é impossível para traduzir, à rigueur significaria Duchamp, dos Santos, não é? Duchamp, Silva, qualquer, uma política qualquer,
santos de Santarém, ou que tem uma característica qualquer, o homem dos pássaros, o homem dos signos, é conhecido assim, então o João de Signos seria qualquer coisa assim, mas também se pode decompor por homofonia, decompor esse título em du champ du cygne, do campo, champ, C-A, é o mesmo som, C-H-A-M-P-S, do champ, do campo, e não já do canto do cisne, mas do campo, estamos a falar do campo, do domínio do signo. Não é? Quer dizer que é um jogo de palavras que dá uma polissemia imediata ao signo. Isto pode ser entendido como o homem dos signos, como se diz o homem da terra, do som de Sinha. Isto pode ser até quase um apelido, o João da Silva, do som de Sinha. Isto pode ser um falso o fim da determinação, do acabamento, do final, do desaparecimento do signo, por causa do som do signo, do canto do signo, a morte do signo. Isto pode significar a morte do signo, mas também pode significar do domínio do signo. É uma brincadeira como o Duchamp gostava dela, uma brincadeira de palavras complexa que dá uma série de sentidos à sua obra e aos seus escritos. Não é por acaso que ele reuniu a sua obra numa caixa, uma caixa museu, em que a obra inteira entrou. Já falarei disso. Bem, o que é interessante, porque é enigmático. Nestes autores inaugurais, tanto do lado da abstração como do lado do regimento de Duchamp, é que, como eu disse há bocado, todos estão à procura, por um lado, de uma linguagem abstrata. A abstração, a palavra abstração, existia muito antes de ter existido uma obra abstrata. Andava toda a gente à procura de uma linguagem abstrata antes de ela existir. Isso é visível, está nos escritos de Delaunay, nos escritos de Kandinsky, nos escritos de Malevich, nos escritos de Duchamp também. Cria-se, e era assim. Porquê? Porque precisamente o pré-abstracionismo, todos aqueles movimentos de que eu falei há bocado, o cubismo, o futurismo, o logismo, o cesanismo. O cesanismo é uma palavra que não se emprega, mas que é emprega por Malevich. Malevich chama ao movimento Cézanne o cesanismo. Não é? Quer dizer, Cézanne, Magny, etc. Todos eles são retomados por estes, sucessivamente retomados por estes autores
inaugurais. Ora, isto é tanto mais enigmático que nós devemos perguntar porquê. Porquê é que eles sentem a necessidade? Porquê é que um Duchamp, antes de chegar, ao ready-made, e nós estamos aqui a fazer corresponder, sem analisar esta correspondência, só unicamente como a fazer corresponder dois atos inaugurais, o ready-made, o outro, a linguagem abstrata, pictural. Todos estes pintores, estes autores, antes de chegarem à fase inaugural, passam por essas fases de tentativas que tomaram o sentido de tentativas de afastamento do referente. O que é que isto significa? Isto significa de tentativas de criação de uma linguagem sem relação com o referente. Ou com uma relação cada vez mais afastada do referente. Porquê? Porque a pintura mimética não se considera pertence a... Pertence a essa aula. Bom? Está comigo. Vamos ver. Eu estava a dizer que essas tentativas de afastamento eram tentativas de criação de uma linguagem. O problema é a criação de uma linguagem. Não é fazer objetos, fazer quadros que sejam em que as árvores sejam encarnadas, as folhas a cor da rosa e um mar de um azul branco, por exemplo. Estou a falar do fogo. E em particular estou a lembrar da dança de Le Bonheur de Vivre, aquele quadro pequenino, Fogo, de Matisse, estão sobre a dança, uns quadros em que dançam agora à beira do mar, com cores completamente não naturais. É isso que interessa. Bem, eu não vou entrar, primeiro quero mostrar realmente como esse fenómeno acontece. Nós veremos que acontece com todos, é extraordinário. Acontece com os pioneiros todos, Delaunay, acontece com Mondrian. Mondrian passa por uma série de fases. Ele começou por ser um paisagista exímio, depois passou ao impressionismo muito rapidamente, depois fez um tempo de vista muito rápido também, e até chegar ao extrativismo. Malevich tem muito mais fases, como eu disse há bocado. E depois temos um que é extremamente rápido, mas que passa por uma série de fases sempre à sua maneira. Quer dizer, distorcendo-as, que é precisamente Duchamp. Isto é um Cézanne, é uma espécie de Cézanne misturado, não é? É um Cézanne que são os jogadores de cheque, o duel de cheque de Cézanne, que é aqui cruzado com cores de um Cézanne que não é puro, não é? Depois aqui temos um impressionista, muito rapidamente ele vai passar a um fogo, e a uma espécie de fogo, aqui está um pequeno fogo
misturado, não é um fulfulho também. Ele faz sempre à maneira dele. Depois passa para qualquer coisa que, como os comentadores não sabem, existe uma mistura de cubismo, de futurismo italiano, né? Quer dizer, que há Boccioni, há uma, sobretudo no Cristiano das Escadas, não é? Que conhecem muito bem. Onde é que está um museu, no desta escada, que toda a gente conhece. Que é precisamente muita influência das fotografias de Marais, de Muybridge, os fotogramas, a composição do movimento, as fotografias, mas ao mesmo tempo a velocidade representada e muito longe, tanto nós, de uma representação mimética. De uma representação mimética, um mimetismo dava a possibilidade, nós sabemos isso, dava a possibilidade, aparentemente, de uma economia na procura da linguagem. Bom, vem aqui uma espécie de cubismo. Isto são retratos das irmãs. Ele era filho de um notário e tinha 6 irmãos e irmãs. Bom, põe-se este problema que é extremamente interessante, porque é que eles tiveram a necessidade de retomar estas fases. Isto é tanto mais interessante que o fenómeno se vai repetir com certos pintores do expressionismo abstrato americano. O Rothko, o Pollock, etc., vão repetir, vão ser, antes de serem o Rothko, antes de ser aquele pintor abstrato das manchas, ele foi muita coisa, mas sobretudo surrealista, cubista, também muito rapidamente, etc. Quer dizer, teve também a necessidade de passar por antes de chegar a qualquer coisa que eles não sabiam o que era, que eles não antecipavam. Não é? Olha, isto é um problema. É um problema interessante. Porque é que há uma necessidade de incorporar as experiências de recusa parcial da representação mimética anteriores a esse ato inaugural. Não vou responder agora, vou-vos deixar pensar, na próxima semana trataremos disso. Porque é mesmo interessante. É mesmo interessante. Há aqui qualquer coisa como o que era a própria época, uma espécie de heteronímia da própria pintura. Várias linguagens são incorporadas para serem experimentadas, metabolizadas e para se poder ultrapassar ou não. E, no caso
em todos os casos, mas no caso do Duchamp, nós temos então o máximo da singularização da incorporação das outras linguagens. Vamos pegar num cantinho, por exemplo, todos integram à sua maneira, mas Malevich, por exemplo, Malevich tem, quando é impressionista, aproxima-se muito mais de certos impressionistas com um bocadinho de classicismo, do que as deformações que faz Duchamp quando pega nos impressionistas ou quando, por exemplo, isto são quadros simbolistas, não poderia comparar. Sim, há um simbolismo ridículo. Sim, aqui há uns só sendo abertos. Eu da próxima vez, quando analisarmos os Malevich, há mas não está aqui. Está aqui o núcleo destas cartas. Nu de São Lourenço Cartier. Isto foi o primeiro quadro que fez escândalo e que tornou-se célebre em Nova Iorque em 1914, creio, Duchamp, no Salão dos Independentes. Bom, simplesmente Duchamp que procurava explicitamente, como ele afirma em Duchamp du Cygne, numa das quatro versos, creio, ele procurava uma linguagem abstrata, ele vai mesmo definir as condições para encontrar e para elaborar uma linguagem abstrata. De repente, qualquer coisa que se passa, não se sabe bem o que é, não interessa. Enfim, uma viagem a Munique, talvez, em que ele vê em Munique, conhece Kandinsky e vê que a abstração já está. Já alguém encontrou. A verdade é que foi na volta de Munique que ele teve a feliz ideia, como ele diz, ele teve a feliz ideia de pegar uma roda de bicicleta, virá-la ao contrário e espetá-la num banco, criando assim o primeiro retinão. Este é o primeiro retinão. Roda de bicicleta. Bem, mas o primeiro retinão não é ainda um retinão. Ele ainda não tem consciência do que está a fazer. Não tem ainda consciência do que está a fazer. Passam-se o primeiro ano e meio deste ano, chama-se Roda de Bicicleta, 1913, e é com, creio que é com Escoteia e tudo isto, tem uma história, com cartas com a irmã Suzanne, com quem ele tinha uma relação extremamente forte, que muitos comentadores dizem incestuosa, platónica, claro, mas incestuoso,
qualquer coisa de revolucionário no resto. Até que aparece em 1917 a célebre Fountain. Eu primeiro apresento, mas depois vamos às questões. A Fountain é um urinol. A Fountain era um urinol que ele apresenta também no Salão dos Independentes em Nova Iorque, de que ele era júri e ninguém sabia que era ele autor, porque não há aqui a função autor que apareceu. Ele é o autor, entre aspas, do ready-made, que está exposto no meio dos objetos, e o júri, exceto ele, decide que era impossível aceitar no meio de outros objetos artísticos o urinol, a falta. O que era já um escândalo sobre um escândalo, porque o Salão dos Independentes era precisamente para que é um salão que deveria abrir as portas a tudo o que não era, ou podia ser iconoclasta a tudo o que não era e que não seguia os cânones da arte oficial. Então ele demite-se do júri, o urinol parte. Antes de partir faz uma fotografia, o Stiglitz é que fez a fotografia, o Telmo fotógrafo, toda uma série de coincidências, e depois, uns anos mais tarde, é reproduzido, ele compra novamente um urinol igual ou parecido, assina Richard Witt, e hoje há umas não sei quantas, 6 ou 7 reproduções do urinol que podem ver enquanto se vê em exposições, por exemplo, em Bourg, em Paris, aparece de vez em quando o urinol. Mas já não é o original. Agora, a questão do original. Bem, qual é o problema? Vamos entrar assim, de choque, mesmo anos depois, não entendemos. Qual é o problema? Qual é o problema que o ready-made levanta radicalmente numa velocidade e para a estética? É que o ready-made é um objeto qualquer. O ready-made não é escolhido nem pela sua beleza, quer dizer, por nenhuma determinação estética, nem pela emoção que provoca. Portanto, aquela experiência estética que não existe, nem pelas funções outras, quaisquer, que poderiam atribuir no campo estético. A esse propósito, eu vou ler-vos, para terem imediatamente uma ideia de como isto vai subverter
a ideia tradicional do objeto estético, um pequeno texto, eu só fazia pequenos textos, aliás, um pequeno texto sobre o rendimento. Peço a maior atenção. O texto é pequeno e está aqui tudo. Eu nem vou ler todos, porque ele põe problemas mais complexos. O texto chama-se A Propósito do Rendimento. É um texto especial. Em 1913, tive a feliz ideia de fixar uma roda de bicicleta num banco de cozinha e de olhar para ela rodando. Eu vou rodar para ela. Ele tem outros em cartas, em entrevistas, ele tem frases sobre este olhar. Sobre este olhar. E este olhar para a roda de bicicleta é para ele como um olhar para um fogo de chaminé. Ora, o fogo de chaminé, isto é imparente, eu vou tomar o texto e depois calma, não faço comentários. O fogo de chaminé é uma imagem extraordinariamente marcante na obra de Kant, na crítica da faculdade de lugar de Kant. Quando Kant compara, quer perceber o que é que acontece às faculdades, a imaginação e o entendimento, a faculdade de cognição e a faculdade de recepção de impressões sensíveis, que trabalham diante de um objeto que se vai dizer não é um objeto belo. Acontece qualquer coisa que nas faculdades, segundo Kant, um movimento das faculdades muito específico, que não é o mesmo movimento que as faculdades têm quando reconhecem cognitivamente um objeto. Isto são óculos. Isto é um juízo determinante, segundo Kant, de um objeto. Este objeto é belo, é um juízo reflexivo, estético. Ora, isto era só para dizer que é muito interessante que ele fala de fogo, que o movimento da roda que invoca um fogo de chaminé, porque Kant, procurando uma imagem para mostrar o que acontece à imaginação, que rolam sobre uma sobre outra, que é que eu estava a dizer, à imaginação e ao entendimento diante de um objeto que vai ser avaliado como belo, estético, e não um objeto a conhecer ou a reconhecer, ele vai buscar uma imagem em dois livros, pelo menos, na vida do Lado Lugar, também na antropologia, do ponto de vista pragmático, vai buscar a imagem do fogo de chaminé. É como um fogo de chaminé. E o fogo da chaminé é ao mesmo tempo regular e viva. Bem, ora, aqui há qualquer coisa, ele refere-se ao movimento do fogo da chaminé, Duchamp, dizendo e esse movimento acorda em mim o inconsciente, mas um inconsciente muito mais profundo que o inconsciente de Freud. Isto é mais interessante. Porque um inconsciente mais profundo que o de Freud ainda não sei o que é que ele não pode abraçar, não sei o que é que ele tinha na cabeça. Quando diz isso, não diz mais nada.
Vamos então começar o texto e eu não faço mais comentários. Tá? Em 1913 tive a feliz ideia de fixar uma roda de bicicleta num banco de cozinha e de a olhar rodando. Alguns meses mais tarde comprei uma reprodução barata de uma paisagem de noite de inverno que chamei farmácia. É uma pequena paisagem. É um prospecto, uma paisagem. Depois de a que chamei farmácia, depois de ter juntado dois pequenos toques, um vermelho e um amarelo no horizonte. Nós procuraremos, é uma coisa simples, é uma paisagem já feita, né, uma estampa, e depois eu ponho duas coisinhas, dois pontos de cor. Em Nova Iorque, em 1915, comprei numa serralharia uma pá de neve sobre a qual, não sei se viram uma pá de neve ao caso, na qual eu escrevi na previsão de um braço partido, in advance of the broken arm. Está aqui. Essa está. E ele escreveu aqui in advance of the broken arm. Parnese. Vamos continuar. Foi nessa época que a palavra ready-made me veio ao espírito para designar esta forma de manifestação. Eu sublinho, manifestação. Esta forma de manifestação. Para ele é uma forma de manifestação. Há um ponto que eu quero estabelecer muito claramente, é que a escolha dos ready-made, destes ready-mades, não foi jamais ditada por qualquer deleite estético. Não é porque eu gosto da forma, não é porque há uma experiência estética. Não há experiência estética na escolha. Mas, não é por acaso que não há. É preciso que não haja deleite estético. É preciso que não haja experiência estética para que se possa escolher um ready-made. Se por acaso eu escolho a pá porque eu acho a pá bem proporcionada, bonita, etc., já não pode. Como nós vamos ver, há regras de escolha para o ready-made. Não é nem texto, mas não. Naquele livro é preciso escolher o ready-made assim. E há um objetivo. Um dos objetivos é que não há deleite estético, prazer estético. A experiência estética em Kant é definida como um prazer puro. É um prazer puro, que é o que significa muita coisa. Mas é para dizer, é da ordem do prazer a experiência estética. Para Duchamp, o ready-made não deve provocar, nem na sua escolha, nem para o espectador, qualquer deleite estético. Continuo. Esta escolha era fundada sobre ou numa reação de indiferença visual, sublinhado por ele. De indiferença visual, ao mesmo tempo em que se enxertava nela uma ausência total de bom ou mau gosto.
quer dizer uma anestesia completa. Portanto, a escolha do reanimate implica uma anestesia completa. É uma anestesia completa da experiência estética. Uma característica importante. Curta frase que de vez em quando, à ocasião, por acaso, nem sempre, isto quer dizer nem sempre, eu escrevia sobre o reanimate. Por exemplo, na PA nós vimos In Advance of the Broken Arm. Bem, esta frase, em vez de descrever um objeto como teria feito um título, estava destinada a levar o espírito do espectador para outras regiões mais verbais. Às vezes eu juntava um detalhe gráfico de apresentação. Eu chamava isso, para satisfazer a minha inclinação para as aliterações, um ready-made ajudado. Ready-made aid. Ready-made aid. O ready-made aid põe imensos problemas. Por exemplo, o que é um ready-made aid? É este tipo de objetos. Este tipo de objetos. Nós temos aqui objetos manufaturados, todos eles, feitos por máquinas, uma placa de metal, outra placa de metal. Um objeto é um novelo, mas nós temos o objeto escolhido é um novelo, mas ele é ajudado ou assistido, quer dizer, junta-se qualquer coisa ao ready-made. Por exemplo, se eu, quem for, pegar no urinol e, sei lá, colocar-se no urinol qualquer coisa já feita, por exemplo, nós tínhamos um ready-made assistido. Isso vai ter problema, o texto acaba com 20 linhas mais, tem mais 20 linhas, não tem mais. Mas depois entra já em problemas que nós veremos depois. Mais. Ora, um ready-made apresentado tal como ele faz aqui, aparece-nos como um objeto não manipulado. Não é? É um objeto que não é manipulado e que é apresentado num espaço de exposição. A grande subversão parcial que o reanimate provocou na arte, no mundo da arte, foi o facto de ele ter sido tomado por um objeto. Aquela mesma recusa de o apresentar no júri do Salão dos Independentes, que provocou a saída de Duchamp do júri,
é isso mesmo que vai ser admitido, que vai ser confundido com uma exposição de um objeto artístico. O que é que eu quero dizer aqui para sermos claros? Em primeiro lugar, historicamente, o ready-made foi tomado, e é hoje ainda tomado, como um objeto de arte. Ready-made simples ou ready-made assistido. Os seguidores de Duchamp, muitos foram eles, apresentavam, por exemplo, nas galerias de Paris, Nova Iorque, Armani, Armand, perdão, estou a confundir com Armand. O que é que ele fazia? As exposições de Armand eram, por exemplo, paralelepípedos, caixas em plástico, onde ele punha, por exemplo, relógios. Montava relógios, enchia as caixas de relógios e apresentava relógios. Ou pedras. E vendia depois. E era uma exposição, era um objeto de arte. E cotado no mercado de arte. Isto é muito importante. Se não fosse cotado no mercado de arte, deixava de ter valor. Deixava de ter valor estético. Isto é outro enigma. É como é que o valor de troca, para falar em termos marxistas, como é que o valor de troca entra no valor estético, o valor de uso, de tal maneira que se integra nele. Bom, ora, se é verdade, veja, o problema é isso, se é verdade que basta manipular de certa maneira, e vamos ver qual é a maneira, um objeto qualquer manufaturado, fabricado por uma máquina, então nada distingue um objeto artístico de um objeto ou natural ou um objeto fabricado. Quer dizer que tudo o que nós atribuímos classicamente, ou que a estética atribui classicamente ao objeto de arte, como objeto expressivo da alma, sentimentos, emoções, etc. Objeto de uma experiência sublime, perto de uma experiência do intuível, segundo Kant, por exemplo. Todas essas propriedades que dão um valor estético superior, para não dizer um valor ontológico superior ao objeto de arte. Todas essas determinações são postas por terra, eliminadas, a razão. Porquê? Porque não é preciso o homem para fazer um objeto de arte. Basta uma fábrica, basta uma máquina. Uma máquina que faz um objeto, o objeto é escolhido segundo certas condições, nós veremos, claro. Mas há umas, como eu disse, operações a que
o objeto ready-made tem que ser submetido para vir a ser considerado um objeto de arte. Não é? Eu, se pegar numa pedra, ou se pegar num relógio, tal qual, sim, se pegar numa pedra e pronto, tem uma pedra, trago para aqui a pedra. Mostra-nos a pedra e digo, isto é um objeto de arte. Claro que não é. Mas, se eu submeter a pedra a certas operações, manipulações, a pedra pode vir a ser considerada um objeto de arte. Quem inventariou essas operações foi um especialista muito conhecido hoje de Duchamp e da problemática do ready-made. Chama-se Thierry Dieudeffe. Thierry, T-H-I-E-R-R em grego, Thierry de, e depois Dieudeffe, D-U-V-E. O livro, eu tenho vários livros e vários ensaios sobre Duchamp e o ready-made, mas há um livro que vos aconselho vivamente, se interessam por este problema, que se chama, ele não está traduzido, deve estar traduzido em inglês, mas é original francês, Résonance du ready-made. Résonance, ressonâncias do ready-made. De Thierry. É aí que ele expõe, ele tem outros, o Nom de l'Art, etc., em que ele compara, se quiser, este também este, O Nom de l'Art, em que ele compara Duchamp e Kant, e é nas edições de Minuit. Este, da Résonance du ready-made, é das edições Jacqueline Chambon. Jacqueline Chambon. Bem, e Thierry Dieudeffe diz, foi uma análise que ficou. Eu digo, são precisas as seguintes manipulações. É preciso, primeiro, descontextualizar o objeto. Quando se escolhe um ready-made, primeiro, descontextualizar o objeto. Quer dizer, o objeto original tira-se do seu contexto. Vai-se a uma fase, o seu contexto é para estar numa casa de banho, vai tira-se do armazém e a operação é como equivale a uma contextualização. Em segundo lugar, assina o objeto. Em terceiro lugar, recontextualiza o objeto num espaço de exposição. Em quarto lugar, é preciso que o objeto encontre um público para dizer é um objeto de arte. Portanto, uma enunciação. Esquece.
Não sei se estão a ver o que isto provoca, o que isto provocou. O que isto provocou. É claro, isto é muito fácil de ver que é isto mesmo que acontece quando se expõe estes objetos, faz isso mesmo. O urinol tem isto é importante para eu dizer por causa do humor. O humor, falei do humor talvez, mas em todo caso é fundamental o humor na estética de Duchamp. Ora, o que é que ele faz? Ele vira ao contrário. Ao descontextualizar, ele vira ao contrário. Não é? Vira ao contrário o urinol e chama-lhe fountain. Ele vira ao contrário o sentido mesmo da urina, do líquido, como se fosse agora sair do urinol e não entrar no urinol. Por isso é que é uma fonte. Bem, Não sei se posso. faz favor, não vão só para ti, vão para toda a gente. Se quiserem intervir, façam por favor. Há pouco falou da roda de bicicleta. É interessante que o efeito, por vezes, da rotação induz a ver uma rotação sempre na direção oposta. Portanto, os raios. Sim. Não sei, isto foi. Com certeza. Mas, com certeza. Oscila os raios, o efeito dos raios. Perfeitamente. Se quiser, se isso passar, se quiser examinar a questão e as frases, não foram muitas, mas o que ele disse exatamente sobre a roda de bicicleta, consulto um dos melhores, se não o melhor, mais completo álbum sobre Duchamp, de um admirador total, incondicional de Duchamp, italiano, de origem austríaca, Arturo Schwarz. O álbum de Arturo Schwarz não se conhece, em que estão lá essas notas sobre a roda de bicicleta, mas com certeza que isso faz lembrar. Porquê? Porque o que está a dizer é que no movimento da roda de bicicleta nós temos os dois movimentos contrários. Um bocado como o irregular regular do fogo no Necão. Ora, ele vai ao fogo. Isso é conversa para cá. Com certeza. Então, é preciso que isto seja descontextualizado e recontextualizado e em que encontre um público para dizer isto é um objeto. Então, o que é que vem provocar no mundo da arte? Qual é esse abalo extraordinário que ele vai provocar? Corretamente, vai provocar no juízo do posto. É a diluição, se não o desaparecimento total de uma fronteira entre o objeto artístico e o objeto não artístico. Quer dizer, a fronteira entre arte e não arte. Já não é fronteira e critério entre belo e feio, ou belo e não belo. É que um objeto qualquer pode ser considerado, sob certas condições, um objeto belo. Perdão, um objeto artístico. O que significa que a arte e as condições de definição da arte são puramente convencionais.
não há nada de intrinsecamente, especificamente artístico, como uma experiência estética, como a indução de uma atitude estética, como um valor estético, em categorias da estética tradicional, da estética kantiana, schellingiana, etc. Essas categorias são arruinadas de um só golpe. Vocês estão a ver o que isto vai dar. Vai dar, eu dou um salto enorme, salto cronológico enorme, para verem, isto vai contribuir poderosamente para a estetização da vida, para a estetização do banal. É pop art, por exemplo. É pop art, por exemplo. E toda uma linha que hoje continua com Jeff Koons, passou por Warhol, etc. Mas e que a banalização, ora, a banalização, vocês agora podem medir o que é que implica a banalização do objeto dito estético. O objeto dito estético deixa de ser um objeto, primeiro, de uma cultura de elite, depois, um objeto, ele próprio, específico, com características inerentes à sua própria feitura, à sua própria natureza. Por um lado, vamos ter, portanto, o que certos pensadores que vão qualificar como um desastre total no meio da arte. Um frigorífico, basta ter lá um frigorífico, pôr lá um objeto kitsch qualquer, os ovos estrelados lá dão uma porta e passa a ser um objeto artístico. Então é vendido como um objeto artístico. Passa a haver uma estética do banal. Isto é qualquer coisa que é pura e simplesmente aberrante para uma estética tradicional. Mas já não há fronteira. Isto por um lado. Por outro lado, o que é extraordinário é que o régimen e digamos, eu escolhi o direito do que, onde é que está? Este equívoco, entre aspas, de o considerar como objeto de arte, vai abrir um campo, múltiplos campos extraordinários de produção artística nova. Por exemplo, sei lá, as instalações atuais. As instalações vêm do objeto de arte. A land art vem do régimen. Os objetos
os objetos embrulhados, os embrulhos de Cristo, são ready-made assistidos. A body art é uma consequência longínqua, mas é uma consequência desta indistinção que se produz entre os dois domínios, o domínio artístico e o domínio não artístico. Perde-se a noção do critério que distingue, perde-se a noção da fronteira. Já não há uma fronteira que distinga um objeto artístico de um objeto não artístico. Isto é muito esquisito e nós continuaremos, eu vou dizer já, na próxima vez, isto é muito artístico. Porquê é que eu disse equívoco? Eu disse equívoco sem saber que é um equívoco. Eu digo equívoco sabendo apenas o seguinte, é que se me interrompe sobre a posição de Duchamp, ele próprio, qual a posição de Duchamp face ao destino do ready-made, que não dependeu dele, dependeu em parte, mas não foi ele que o quis. O que é que ele fez, Duchamp? Ele nunca afirmou nos seus escritos o que nós estamos agora a afirmar, a saber que não há diferença entre um objeto de arte e um objeto manufaturado, e um ready-made. Ele sempre disse aquela frase que eu chamei a atenção, ele disse, é uma manifestação particular do espírito, o ready-made. Tal como o objeto de arte é uma manifestação, é outra manifestação. Que é suposto ali é outra manifestação diferente do espírito. Isto até porque a sua própria é verdade e não é verdade, eu vou dizer, mas a sua própria prática, pelo menos enquanto crítico da arte, o prova. Ele continuou a fazer, ele fez crítica da arte. Aqui há uma série de textos sobre Picasso, Matisse, sobre uma série que ele considera não como produtores de ready-made, mas como artistas, que continuam a fazer arte, o que é diferente do ready-made. Mas aconteceu que, historicamente, socialmente, o público, os comentadores, os críticos de arte, os galeristas, o mercado de arte começou a confundir precisamente o objeto de arte com o ready-made. E, como nós vamos ver, se bem que Duchamp não tivesse jamais confundido os dois, ele joga com a ironia da possibilidade da confusão. E isto constantemente. Quer dizer, é uma posição que eu diria assimetricamente ambígua. Ou assimetricamente ambivalente. Não é amor e ódio, é mais amor e diferentemente ódio. Assim se pode dizer como taça, não tem a ver com amor e ódio. E isso está, os escritos dele mostram, e o seguimento deste texto e as noções que ele vai arrastar, com que ele vai arrastar, por exemplo, nós vamos ver isso da próxima vez,
a noção de que toda a história da arte se resume a ready-made assistidos. E estamos a ver ele dar uma grande gargalhada. Ele não era uma gargalhada, mas um grande sorriso irónico, escrevendo aquela frase. Ele joga com isso e ao mesmo tempo diz o contrário. Portanto, não há que nos apoiarmos sobre a opinião do Duchamp, não há autoridade. Não é? Há que examinar o que isto significa. Se realmente o ready-made arrasa completamente os conceitos estéticos tradicionais. Se ele provoca mesmo o apagamento das limitações entre duas esferas totalmente distintas, a do objeto trivial, com uma experiência trivial, e a do objeto artístico, com uma experiência particular, artística, etc, etc. Mas quantos objetos é que nós podemos dizer que viveram de si mesmo como essa experiência artística? Quantos objetos é que nós podemos falar quando, por exemplo, pensamos na reprodução de um santo que hoje é tido como objeto artístico, quando reproduzido era tido como artístico? Se calhar também ele não era tido. Portanto, ou seja, também estamos de alguma forma a olhar a classificar o objeto como artístico, sendo que na sua gênese ele não o era como artístico. Eu não estou a perceber bem a sua pergunta, mas quer dizer que o seu objeto teria como objetivo fins religiosos e não fins estéticos? Ou seja, não era tido, geneticamente não era um objeto estético. Não interessa. Exato. Estamos na mesma situação, daí ele talvez falar relativamente aos outros, o que se pode dizer relativamente àqueles objetos do ready-made. Eles estavam a fazer uma coisa, estavam, digamos, a ter uma experiência sensível. Claro, Claro, mas tem muita razão nesse sentido, é que muitos artistas, eu conheço muitos artistas, acham o ready-made lindo. Eu lembro de alguém que, olhando para uma hélice de um barco, uma hélice assim, de um barco, diz bem, isto é um ready-made, está no barco. Isto é um ready-made. Olha, repare como é lindo, é lindíssimo isto, parece um branco. Bom. E o objeto ready-made, que como quer, ele vai precisar, como quer o chão, é um objeto sem aura. Não pode ter aura. E não pode ter aura no sentido benjaminiano. Quer dizer, não pode ter aura por resultado de uma experiência de tempo acumulado. Eu disse expressamente, é preciso que eu sinta, como verão no seguimento do texto, é preciso que eu sinta 20 anos depois o mesmo que eu sentia quando foi produzido ou foi escolhido o ready-made. O que não acontece de facto. O que não acontece de facto. O que não acontece de facto. Isso não desmente? Pois, é coisa muito complicadíssima. Porquê? Porque se não fosse realmente um objeto artístico, não deveria estar no museu. Se bem que agora os museus, há de museus para tudo. Mas, mesmo antes de haver museus para tudo, o Museu de Filadélfia tinha e tem aquelas salas todas reservadas ao Grand Verbe, aos objetos de Duchamp, etc. Ao Étant Donné, Pico Show, etc. E já estava lá, portanto, como objeto artístico, ao lado de um Monet, ao lado de uma série de... Não como sala particular, reservada, a coisas particulares, que é Duchamp. Não! Entra-se na sala de Duchamp, na sala de Duchamp, como se entra na sala de
Nós vamos continuar.